Olá! No programa de hoje, iremos tratar de um tema relacionado a um dos principais direitos tutelados pela nossa legislação, é o direito à vida. O tema é muito denso e, por isso, o programa será dividido em duas partes. Na primeira parte, iremos tratar sobre o aborto e sua possível descriminalização e seus desdobramentos legais. Esse é o momento jurídico. O aborto seria a interrupção da gravidez através da destruição do feto. Comigo na bancada, Dr. Joel, Dr. Rafael. Dr. Rafael, suas considerações? Boa noite, Dr. Joel. Boa noite, Dr. Ricardo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Hoje vamos tratar, como dito pelo Dr. Ricardo, de um dos direitos mais importantes tutelados em nosso ordenamento jurídico, o direito humano, sem o qual nenhum outro direito seria viável, que é o direito à vida. O legislador brasileiro preocupou-se em tutelar esse direito desde o início, ou seja, ainda na fase intrauterina da concepção humana, ou seja, ainda dentro da barriga de sua mãe, a sua vida já é protegida pela norma penal brasileira. Tanto é que o legislador penal brasileiro combinou pena de até 10 anos de reclusão para quem provoque aborto. O Código Penal divide em 3 tipos de aborto: o aborto pela própria gestante, o aborto consentido pela gestante, nesse caso um terceiro provoca o aborto com consentimento da mãe, e o aborto sem o consentimento da gestante. Este é o que é apenado de forma mais grave. Temos a partir daí então a concepção de que em que momento inicia-se a vida para a norma penal. Vamos discutir mais adiante sobre o tema, incluindo na segunda parte do programa a questão da anencefalia. Mas desde já coloco para os senhores e as senhoras que estão nos assistindo que a vida humana inicia-se para o mundo jurídico com a fecundação do óvulo no útero materno. Isso quer dizer que o óvulo, já fecundado pelo espermatozoide, vai se fixar na parede do útero materno e a partir daí começar o seu desenvolvimento e gerar então toda a mágica que é a nova vida. A partir daí nós temos considerações no Código Penal que afastam esse caráter criminoso também da conduta do aborto. Certo. Esse tema é um tema que está muito em pauta aí, que é uma coisa muito que está causando muitos conflitos, não só no Brasil como em outros países. Inclusive eu li agora um artigo falando que nos Estados Unidos, onde em muitos estados o aborto é permitido pela lei, nas clínicas de aborto, em frente às clínicas de aborto, estava tendo pessoas contrárias, fazendo manifestações, com cartazes e com outros meios de protestar contra esse direito, que nos Estados Unidos é permitido em alguns estados, e por questões religiosas ou por questões de pensamentos mais garantistas e outras coisas, dentre outros, né? No Código Penal, como muito bem falado por nosso colega Dr. Ricardo, o aborto pode ser praticado de 3 formas, né? Ou o aborto pela própria mãe, ou consentido por um terceiro, consentido pela mãe, ou sem consentimento deste. E também no artigo 128 do Código Penal, ele tem alguns tipos de aborto que são permitidos pelo nosso ordenamento jurídico. Dentre eles, que é o aborto necessário, que é aquele que é para salvaguardar a vida da gestante, por exemplo, se a gestante corre um risco de vida, ou se a gestante corre um outro tipo de risco, a não ser o de vida, mas que pode causar uma lesão grave com a permanência do feto ali em seu útero, que é o aborto necessário, que é permitido, não é punido, e também o resultante de estupro, que é também chamado o aborto psicológico, também chamado de aborto humanitário, um aborto humanitário,
sentimental também. Há vários nomes, né, para porque tratar. a mulher, quando é vítima desse outro crime, né, que não está em pauta hoje, mas é outro crime, o estupro, ela fica com um psicológico muito abalado e talvez pode causar vários outros tipos de lesões durante a vida dela com aquele feto. Então a lei nos permite esses tipos de aborto, apesar de ter muitos contrários com relação a religião, a doutrinas ou a outro tipo de coisa. Esse ainda é crime no Brasil, está sendo muito discutido sobre a questão do anencefalo, que nós vamos falar adiante, mas ainda é um crime e devemos então discutir sobre isso mesmo, que é para a população saber o que se trata, para formar as opiniões aí, para ver quem são os favoráveis, quem são os contrários. É bom a gente deixar claro que a temática da discussão e do programa de hoje está relacionada à descriminalização do aborto, não à legalização. Porque as coisas são separadas, são dois institutos que são diferentes, né? Como o Dr. Joel pontuou muito bem, existem tipificações no Código Penal em que o aborto é permitido, que são esses que é o psicológico e qual necessário, terapêutico, né? Sim, o aborto que ele é provocado para salvar a vida da própria gestante. Ou salva-se a gestante ou sobrevive o feto, né? Então entendeu que numa ponderação de princípios e direitos, né, seria melhor sacrificar a vida deste feto que está por vir do que a da própria mãe, né, que já precedeu este feto. E a discussão é justamente em cima disso, porque existem movimentos até feministas que falam que a mulher não é só o útero, né? Tem a mulher, a saúde da mulher está tutelada antes da saúde a sua própria vida, dignidade humana, a sua autonomia de vontade, né? O seu próprio direito à vida deve ser respeitado, né? Os movimentos aí que tratam do assunto são diversos e em vários níveis de defesa. Há quem é a favor da legalização total do aborto, há quem é a favor só da sua descriminalização e não da legalização, que, como dito pelo Dr. Ricardo, são situações diferentes, porque descriminalizar só quer dizer que essa conduta não será considerada mais como um crime e, por consequência, não terá o tratamento deste. Mas não quer dizer que liberou geral. Na verdade, o poder público ele pode, através do direito administrativo, tutelar através de uma multa alta hospitais e médicos que praticam esse tipo de conduta e até mesmo a mãe. Não somente no direito administrativo, mas no âmbito civil, em outros âmbitos, né? Por exemplo, se a gente está falando de descriminalização, não quer dizer que não vai ter algumas adjacências nos outros ramos do direito, no ramo do direito civil, no ramo do direito, em situações administrativas que não judiciais, né? É importante explicar para quem está assistindo que, assim, no ordenamento jurídico brasileiro existem 3 grandes ramos de direito, embora existam outros, mas eu vou citar aqui os 3 grandes ramos, que é o direito penal, que trata da questão criminosa, o direito administrativo, que é a relação do Estado para com o cidadão, e o direito civil, que é a relação entre os cidadãos em si, né? São relações privadas, né? Então você pode ter a reparação do aborto do pai que discordou da mãe e a mãe ainda assim levou a cabo esse aborto, seria uma reparação em âmbito civil, ou do próprio Estado em não permitir o aborto, sujeitando a uma sanção administrativa, uma multa administrativa, por exemplo, sem considerar a situação como crime. Porque o crime, como nós já dissemos em outro programa, traz efeitos muito drásticos à vida da pessoa. Pense uma mãe que está num abalo psicológico suficiente para resolver pelo aborto, que é uma conduta muito difícil, resolve-se isso com muito sofrimento. Então, além desse abalo psicológico, a mãe será submetida a uma pena criminal, a cadeia, que ela sairá com todos os estigmas, todas as marcas próprias da experiência de ser presa, né? Existe ainda uma nova vertente, uma nova linha de pensamento trabalhada por a doutrina mais recente, que é criar um novo grande ramo de direito, que seria o direito judicial sancionador.
A diferença do direito administrativo para o direito penal é que no penal quem julga é um juiz, o administrativo é uma autoridade administrativa, né? É um funcionário qualquer do poder público que resolve isso. E no direito do sancionador seria sem caráter penal a conduta, mas para um juiz julgar, o que daria maiores garantias, né, de contraditório, de ampla defesa, à pessoa que está sujeita a essa situação. Isso seria a descriminalização, não a legalização, não que poderá fazer aborto ao bel prazer. Não é qualquer um chegar lá, qualquer mulher chegar e querer fazer o aborto que vai poder. Sim. Não é isso que nós estamos tratando aqui. Porque a conduta, hoje, ela é considerada crime. O que a gente está querendo dizer com descriminalização, o povo que está nos assistindo saber, é tirar isso do âmbito criminal. É tirar o aborto do âmbito criminal. Mas não que ele não vai ser respaldado ou vai ser organizado por outro ramo do direito, o próprio direito administrativo ou civil, como bem falado com o Dr. Rafael. Dentro de uma análise, assim, pelo lado da mulher, né? Eu imagino, por exemplo, uma mulher, assim, ela carregar um feto dentro do seu corpo, né, dentro do seu útero, e ela souber, por exemplo, através de exames médicos, que a vida daquele feto não vai ser viável. Isso ali vai dar uma bala psicológica muito grande. E aí vem... eu não acho razoável, diante desse conhecimento, que a tecnologia hoje é muito avançada e facilmente conseguiríamos diagnosticar essa situação, de fetos que vão, talvez, chegar à gestação final, nascer com vida, mas não passará de 1, de 2 anos de vida. Então, o abalo, o trauma psicológico que não só a mãe mais do que qualquer um, porque o amor de mãe, o amor maternal, ele é incondicionado, mas todas as pessoas que estão próximas, os irmãos, avós, o próprio pai, né? Então, não podemos ver com um só foco, com uma só ótica, o problema do aborto. Temos que considerar todas essas circunstâncias que estão em volta do tema. Por isso que tem várias vertentes, né? A gente está discutindo aqui, né, essa questão do aborto, que seria um abalo psicológico muito grande, uma vida inviável para o feto, mas também, olhando pela outra vertente, pelo outro tipo de análise, a mãe, mesmo quando o feto está em formação, ou mesmo antes de ser concebido, mas já sabe que ele existe ali, um embrião que está por nascer, ocorrendo esse aborto também já causa um abalo psicológico para a mulher. Porque a mulher já tem aquele sentimento materno desde o momento que descobre que está grávida e tudo ali. Então a questão religiosa também é muito bom pautar, porque os religiosos, por exemplo, são totalmente contrários ao aborto, por questões que óbvias, né? Óbvias, porque Deus sabe, questões dogmáticas, que Deus que sabe tudo que acontece e tal. Mas eles têm um quê de razão no que diz respeito, por exemplo, a por que o direito brasileiro chegou à conclusão que a vida só começa quando o embrião, quando o óvulo fecundado acopla no útero. Por que isso? Tem várias opiniões, uma delas é que foi questão política, pois temos as clínicas de fertilização in vitro, que usa isso como comércio. Então, como vai criminalizar um aborto antes mesmo dessa fecundação? E como ia ficar essas clínicas, esses laboratórios que vivem disso e trazem muito benefício, óbvio, para as pessoas que não por algum problema estão com dificuldade para engravidar ou para ter o seu filho, mas também causa esse pavor nos religiosos que consideram que aquilo ali já é parte do ser humano, que está saindo, só vai ser a junção de um com o outro para formar uma nova vida. Então, assim, são várias óticas, né, que a gente tem que analisar. Na minha opinião, aqui nós estamos aqui numa discussão, a gente pode expressar a nossa opinião, eu sou a favor da descriminalização, de tirar como crime, mas não da legalização, porque eu acho que iria virar uma bagunça e uma coisa sem freio, assim, na minha opinião. Mas a descriminalização, eu sou a favor. Só ponderando aqui nessa primeira parte do programa, tem duas aberrações, né, assim, em relação a isso. A primeira, que já discutimos em outros programas, assim, é a idade da nossa legislação, né, que
1941, né? Isso, o Código Penal. É da década de 40. Na década de 40. Se na década de 40, as hipóteses que são legais, o aborto, se não havia tecnologia de saber quando a vida é viável ou não. E a outra ponderação, assim, em relação aos nossos legisladores que impedem essa votação, né, que seja descriminalizado, quando se diz que o Estado nosso é laico, né? A partir do momento que o Estado é laico, fica o Estado laico, pessoal, é um Estado que não tem religião oficial. Então, né? Assim, dogma religioso não pode influenciar pode influenciar. A força que a religião e a igreja coloca sobre o tema é exatamente em proteção ao direito à vida, né? A máxima proteção ao direito à vida. Mas deixa de considerar que não se trata de uma só vida. Não é só a vida do feto, é a vida da mãe e de todos que estão em volta. O direito penal brasileiro, da década de 40, como você disse, naquele momento não conseguia entender que a anencefalia seria possível, né? E como diagnosticar isso. Mas já percebeu que no caso do aborto terapêutico, né, que ou salva-se a mãe ou salva-se o feto, era melhor salvar a mãe, ou no aborto resultante de estupro, entre sujeitar a mãe a esse abalo psicológico eterno ou permiti-la tentar superar esse trauma, já entenderam que seria possível o aborto nesses casos, fazendo uma verdadeira ponderação de princípios e bens jurídicos, né? Então, realmente, nós não podemos ter em mente apenas uma ótica sobre o assunto. No próximo bloco, continuamos sobre o assunto.